Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade número 4 da disciplina de Direito Processual Civil 1, tá? Parte aí da teoria geral, né, do processo civil. E veja só, nessa unidade a gente vai comentar algumas coisas sobre as partes no processo. E como assim as partes no processo? É que aqui você vai ver que, né, os aspectos subjetivos, aqui você para perceber e olha para o processo em si ele é ali um conjunto de atos, né, um aglomerado de atos que vão acontecendo. Eu tenho a audiência, eu tenho a citação, eu tenho a intimação, né, eu tenho atos processuais, eu tenho depoimentos às testemunhas, só que, por um outro aspecto, eu tenho também aí algumas situações sobre o lado subjetivo da coisa. Como assim? O processo ele é formado por diversos atores, né? Ele tem diversos participantes, se nós podemos assim dizer. E esses diversos participantes vão desde o juiz até o promotor, né, que é o membro do Ministério Público aí, como também as partes em si, né? Aquele lá que é o jurisdicionado que procurou a justiça ou que foi acionado por um outro particular. E aí vão ter os advogados, os procuradores, né, advogados públicos aí e assim por diante, tá? Então sobre esses que nós vamos fazer alguns comentários. Primeiramente, sobre aí as partes e os seus procuradores, você vai ver que, em regra, para que eu seja parte do processo aí, eu preciso estar em pleno gozo das capacidades mentais, já começa por aí. Entretanto, desde 2015 aí, com o surgimento da lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe a possibilidade de que essas pessoas possam estar em juízo, tanto como demandantes quanto como demandados, mas acompanhados aí de uma figurinha chamada curador, não é isso? Que é a pessoa ali que de alguma maneira vai acompanhar, né? Essa pessoa vai cuidar das decisões dela e tudo mais. Ok. Dito isso, você vai perceber que essas partes, né, que aí tem que estar em pleno gozo das capacidades mentais e tudo mais, podendo aí fazer uso e gozo dos seus direitos civis, você vai perceber que eu vou ter ali os procuradores. Em regra, você vai ver que nenhuma parte pode falar em juízo por conta própria. Elas têm que chamar o advogado, certo? Então, se uma parte quer demandar a outra aí, está com um problema contra a outra que vai levar aí para o judiciário a tentativa de solução, você vai ver que ela tem que fazer isso através de uma figura chamada advogado. E essa figura chamada advogado, nós temos algumas leituras importantes sobre ele. Quais são? É que, primeiramente, o advogado, ele, né, para que possa atuar nos autos aí, ele deve ter a devida habilitação, e a devida habilitação é a inscrição regular perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele precisa estar com a inscrição regular, precisa estar com a inscrição em dia, não pode estar suspenso, sofrendo penalidade com nenhuma de cassação, suspensão, e então ele vai poder aí litigar, né, isso vai poder representar as partes em juízo. E aí, veja só, eu falei para você agora há pouquinho, em regra, a parte não pode ir até o Poder Judiciário por conta própria, tem que ir através do advogado. Mas duas coisas eu preciso te ressaltar aqui. Primeiro, em uma exceção, é possível que a parte vá direto ao juizado, né? Por exemplo, ao juizado, ou poder ir direto ao Poder Judiciário, lá no caso dos juizados especiais cíveis. No caso dos juizados especiais cíveis, se a causa não supera o valor equivalente a 20 vezes o salário mínimo, você vai ver que a parte pode ir sem advogado até o Poder Judiciário. Então essa é uma exceção à regra de que a parte, para estar em juízo, tem que ir em conjunto com o advogado, tem que ser representado por advogado. E número 2, você já viu que tem que estar representado por advogado, mas e se essa pessoa for advogado? Bom, essa possibilidade, o legislador trouxe aí a hipótese de que o advogado possa, né, prestar a assistência jurídica para si mesmo quando nós estivermos tratando aí de causa própria, né? Se ele pode advogar em causa própria. Claro, ele tem que informar nos autos, não é isso? E tem também que está em pleno gozo das capacidades mentais, certo? Então esses são alguns pontos que vão mostrando pra gente aí os pontos iniciais, né? Você vê que o instrumento através do qual o advogado vai atuar no Poder Judiciário em favor de uma determinada parte se chama procuração. E na procuração, nós precisamos ter alguns dados, nós podemos ter procurações de duas naturezas, né? A minha procuração ela pode ser uma procuração simples, né? Procuração particular, e ela pode ser uma procuração pública. Eu posso também ir até o cartório para poder outorgar uma procuração para alguém. E veja que a minha procuração, ela vai dizer para mim o seguinte,
que ela pode ser específica, né, mas ela também pode ser uma procuração de poderes gerais. Uma procuração de poderes específicos, ela vai falar para mim sobre o poder de receber citação, o poder de transigir, né, que é o poder de fazer acordo em nome das partes, certo? Considerando que já falamos em algumas unidades anteriores aí, que a conciliação, a mediação, a arbitragem, ou seja, a justiça negociada, tem sido uma vertente muito forte do Código de Processo Civil de 2015. Logo, você vai perceber aí inúmeras situações em que o acordo, né, é possível ser feito pelo advogado, desde que ele tenha essa procuração com poderes específicos. Então, eu falei transigir, receber e dar quitação, ser citado, né, na pessoa do requerente ou do requerido, ser intimado na pessoa do requerente ou do requerido, e assim por diante. E aí veja o seguinte, partindo um pouco mais à frente, né, então nossa procuração aí, alguns detalhes importantes, a gente muda um pouquinho para a figura do juiz. Então a figura do juiz, você vai ver que ele está ali com o dever de promover a solução do conflito, né? Ele está ali para poder resolver a lide, ele está ali para poder colocar a lide em dia, né? Reequilibrar, né, a paz social, reequilibrar a relação ali entre essas pessoas. Para isso, você vai ver que o magistrado, primeira coisa que eu preciso é que ele mantenha uma coisa chamada imparcialidade. E manter a imparcialidade quer dizer que ele não pende nem para um lado nem para o outro. Ele está ali numa posição que a gente chama de equidistante, né? A doutrina mais antiga do Código de Processo Civil chama, inclusive, essa posição equidistante. Ele está ali numa posição que não é das partes, mas ele está exatamente à mesma distância das partes. Então, as partes poderiam, então, acessar ao juiz aí, mas ele deveria ali manter a sua visão, né, a sua imparcialidade, né, mantendo uma certa distância aí, evitando certas coisas. Assim, evitando certas coisas quer dizer que o nosso código ele vai trazer aí algumas causas de suspeição e causas de impedimento. As causas de impedimento, você vai ver que ele é totalmente proibido de atuar nos autos. Quem? O juiz, tá? Estamos falando dele. Tem alguns momentos em que o juiz é totalmente, mas totalmente mesmo, impedido, proibido de atuar nos autos. Exemplos de causas que trazem a questão do impedimento, quando houver parentesco entre o juiz e uma das partes do processo, entre o juiz e o advogado, entre o juiz e o promotor de justiça. Nós teremos aqui também situações em que o juiz, por exemplo, ele atuou naquela causa em outro grau de jurisdição. Então também é uma possibilidade de impedimento. Se ele já atuou em outro grau de jurisdição lá, ele já deu a visão jurídica dele. Não dará novamente aqui, porque temos aí uma queda de parcialidade, né? Quando ele está, por exemplo, o processo vai de um grau de jurisdição para outro hierarquicamente superior. Você vai perceber também que eu tenho as causas de suspeição. Nas causas de impedimento é proibição total. Nas causas de suspeição é aquela questão que nós não temos muita certeza da situação, mas é recomendável que o nosso juiz aí não atue naquele caso, né? Então, quando tiver alguma coisa relacionada à amizade aí, quando tiver alguma coisa relacionada, por exemplo, ao juiz ter um processo contra uma das partes por outro assunto, mas é um processo. Então, de repente, aquilo ele pode virar uma moeda de troca, um jogo, né? Para que ele possa alcançar seus interesses aí. E assim por diante. Então, causas de suspeição, causas de impedimento. Passando um pouquinho mais adiante, a gente vai encontrar uma figura aqui chamada Ministério Público, é o promotor de justiça ou o procurador da República, dependendo do caso. Você vê que o membro do Ministério Público aí, ele vai ter que visão? Bom, a grosso modo, no processo civil ele não chega a ser parte, mas ele trabalha aí com a ideia, né, de fiscal da lei, cursus legis, como alguns chamam aí. Ele também trabalha com a situação relacionada ao cuidado, né, ao resguardo do regime democrático. Então você vai ver que ele está aqui numa posição ali em que ele cuida da efetividade da lei, cuida dos melhores interesses relacionados principalmente à coletividade, né, que o pessoal chama de direitos difusos no meio ambiente, cuidando aí da situação, por exemplo, relacionada aos direitos do consumidor e assim por diante, tá? E aí, você vai ver então que a figura do promotor de justiça também vai estar sujeita às mesmas causas de impedimento dos magistrados, tá? Então não pode ter parentesco com ninguém envolvido no processo e assim por diante. Por fim, a gente chega aqui na figura dos chamados auxiliares da justiça. E os auxiliares da justiça vão ser quem? O oficial de justiça, o perito, né, o escrivão. Você vê que o escrivão é aquele que trabalha ali, né, no cartório ali do juízo, né, no cartório da vara ali, cuidando ali, segundo a vara civil e tudo mais, por exemplo, ele é um cidadão que está ali, né, que cuida ali da administração daquele juízo, mas cuida também sobre aspectos jurídicos vários relacionados aí, tanto é que tem previsão no Código de Processo Civil para a figura do escrivão.
Você vai ver também que eu tenho perito. O perito é um auxiliar da justiça, né? Ele é um expert num determinado assunto, coisa que de repente o juiz não domina o assunto. E se assim o é, ele tem que chamar alguém que saiba, é um auxiliar da justiça. E temos também a figura aí do oficial de justiça, que talvez seja um dos principais aí, que é o cara que comunica, né, os atos processuais, ele veicula, né, ele dá aí movimento ao Poder Judiciário, dá movimento ao processo, porque é assim que ele vai formando relações processuais. Como assim? Bom, ele intima lá o réu, que estava na ação do autor, ele fechou a triangulação do processo, tem o autor, tem o réu, tem o juiz. Então você vai ver que o oficial de justiça está aí, ele serve aqui para dar fé, para comunicar atos processuais, mas também serve para outras coisas. O oficial de justiça vai ter aí serventia, por exemplo, para que ele trabalhe com avaliação de imóveis, avaliação de algum bem. Você vai ver que ele vai ter aí o poder, então, de tirar, né, executar ordens de retirada de residências, certo? Ele vai ter também o poder, vai ter o condão de derrubar algumas áreas, né, digamos assim. Tudo isso dando cumprimento efetivo às decisões judiciais, certo? Então essa já é a segunda parte que a gente comenta um pouquinho sobre as partes do processo. Na unidade anterior, no finalzinho, a gente comentou um pedaço aí da parte geral relacionada às partes do processo. E aqui a gente comentou algumas coisas especificamente sobre as partes, né? Sobre seus procuradores, sobre o juiz, sobre o promotor de justiça, o escrivão, oficial de justiça e peritos, tá certo? Então, nós chegamos ao fim dessa unidade aqui e eu aguardo você para daqui a pouco a gente continuar estudando. Até já!